Fala, povo! Tudo bem? Todos animados? Agora, ó, tá acabando esse curso, hein? Agora nós vamos falar do Security Compliance. Isso é bom demais, né? Então, bora! Security Compliance for Cloud Ops. Então, gente, a segurança na prova de Cloud Ops é um jogo de qual serviço faz o quê. Como vocês podem ver na tela, nós temos vários serviços. Isso serve para qualquer prova de certificação que vocês forem fazer. Porque os nomes eles se parecem, né? Os nomes se parecem, as funções se sobrepõem, dependendo da do propósito nas alternativas, tá? E essas só um minutinho, gente. E essa sessão nós vamos organizar tudo aqui para que nós vamos organizar tudo em três blocos, tá? Quem protege o perímetro, quem detecta e mede a postura e quem guarda chaves e segredos. No fim, uma frase por serviço resolve quase qualquer questão. Então se liguem na missão, beleza? Nós vamos falar dele, o bloco A, que é a proteção de perímetro. Esse cara chamado de WAF, ele é o porteiro da camada 7 do modelo OSI. O WAF, Web Application Firewall, ou Firewall de aplicação de camada 7. Quando falamos de camada 7, estamos falando de HTTP. Ele inspeciona as requisições e bloqueia ataques no conteúdo. Você pode ter o SQL Injection, que é a injeção de comandos nos bancos. Você pode ter scripts maliciosos, conhecidos como XSS, além de filtrar por IP, país, geolocalização, tamanho, cabeçalhos e limitar as requisições por IPs. E isso derruba bots e força bruta. Então, esse é o chamado AWS WAF. Se na questão falar em SQL Injection, é WAF. Se na questão falar de na camada 7 ou na camada HTTP, WAF, tá? Agora nós vamos no WebAxL. É o conjunto de regras do WAF. Suas, ou seja, as nossas regras, mas as regras prontas da AWS ou parceiros, que nós anexamos a um recurso protegido. Onde que eu anexo isso? Eu anexo no CloudFront, Application Load Balance, API Gateway, AppSync, Cognito. E onde eu não anexo? Network Load Balance. Claro, Network Load Balance é na camada Network, não tem nada a ver com a camada de aplicação. Então ele está na camada 4. E nem direto numa EC2. Beleza, gente? Então a gente precisa ter isso em mente. O AF ele protege de SQL injection, ele protege de scripts maliciosos. Eu posso filtrar por IPs, por geolocalizações, beleza? E o WebACL é a minha regra, ó, Access Control List é a minha regra mais a regra da padrão da AWS ou padrão de parceiros. Então vamos lá. Gatilhos para a prova. SQL Injection, XSS, bloquear requisições de país, limitar por IP, proteger a aplicação web? A resposta é o WAF, tá? Pegadinha, o WAF não anexa em Network Load Balance nem direto a uma instância, porque ele é de aplicação. Vocês precisam lembrar disso. O network está na camada 4, a aplicação está na camada 7 do modelo OSI, tá? Então lembre disso. Agora nós vamos para ele, a Shield. Na prova, gente, quando fala DDoS é Shield, beleza? Então vamos lá. O termo DDoS vem de Distributed Denial of Service, ou seja, aquele ataque que tenta derrubar o serviço, inundando de tráfego a partir de milhares de origem. O Shield é a defesa em dois níveis. Então prestem atenção que isso aqui cai na provinha de vocês.
É o Shield Standard, ele é o de graça, ele é top. Ele ativa automaticamente na sua conta, tá? Sem custo, protege contra ataques de DDoS, os mais comuns, que é na camada de aplicação e na camada de rede. Beleza? Oh, que lindo! Mas agora você tem o Shield Advanced, é o bichão mesmo. $3.000 por mês. Ela tem a proteção ampliada para EC2, Elastic Load Balance, Code Front, Route 53, Global Accelerator. Então você tem o Shield Response Team, que é o chamado SRT, 24 horas por 7. Mas o que ele protege, ele te cobra também. Então se liga nessa missão aí. Pegadinha! Precisa fazer algo para ter o DDoS básico? Não, nós já falamos. Ele é ligado por standard. Citou o time de resposta ou proteção de custo? Aí o Advanced. Aí o bagulho é louco mesmo. Beleza? E agora a gente tem ele, o Firewall Manager, que é o maestro das regras. Então, olha só, o AWS Firewall Manager, ele tem a gerência centralizada de regras para toda a organização. Vocês já observaram que nós temos um serviço que ele centraliza tudo de todas as contas, né? Então, nesse caso de Firewall, é o AWS Firewall Manager. Mas ele requer AWS Organizations, porque ele está centralizando tudo. Então, ele tem políticas de WAF, Shield Advanced, Security Groups, Network Firewall, Route 53 Resolver DNS Firewall, ou seja, o cara é o bichão. E ele tem um superpoder, qual que é? As políticas valem automaticamente para todas as contas novas e para recursos novos. Criou um Application Load Balance numa conta nova? O WebACL já pega tudo. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos esse trio aqui em uma frase. O WAF protege a aplicação de camada 7. O Shield protege DDoS na camadas 3 e 4. O Firewall Manager não protege nada diretamente. Ele simplesmente gerencia e impõe as regras dos outros dois e mais alguns serviços em todas as contas. Então ele é o técnico, ele é o orquestrador, que fala assim, peraí, já tem o Shield configurado e o DDoS configurado. Vocês criaram uma nova conta? Ei galera, o Shield do DDoS vai também proteger a conta nova criada lá, beleza? É ele que faz isso. Então ele gerencia, impõe as regras e em todas as contas ele é o soldado, escudo e general. Beleza? Esse é o AWS Firewall Manager. Agora tem esses carinhas aqui, ó. Agora já é o bloco D. Bloco B, de bola. É a detecção e postura. Guardare e Inspector. Ameaças versus vulnerabilidade. Esse é o duelo mais cobrado aqui do nosso bloco. Os dois detectam coisas de segurança, mas coisas diferentes. Diferentes, mas iguais. Iguais, mas diferentes. Exemplo: ameaça. Guardare. Ele tem, ele tem a detecção automática, gente. A detecção inteligente, perdão. E toda vez que nós falamos de detecção inteligente, nós estamos falando de machine learning. Ele analisa CloudTrail, VPC for Logs, DNS Logs, ele fiscaliza tudo pra gente. Se ele encontra a conta está comprometida, credencial vazada em uso, aí ele tem o CryptoMine, que é a comunicação com IPs maliciosos. Algo malicioso aconteceu, então é o Guardare, tá? Agora você tem as vulnerabilidades, que é um Inspector. Ele varre continuamente as vulnerabilidades. São chamadas de CVS, falhas conhecidas de software. Ele olha exposição de rede em EC2, imagens de container no Elastic Container Registers e funções de lambdas. Onde estou vulnerável antes do ataque? Então lembra, o Guardare ele detecta, o Inspector, o próprio nome fala, ele é um inspetor, ele varre a sua rede para falar assim, peraí gente, isso aqui tem uma vulnerabilidade, isso aqui eu posso corrigir, isso aqui eu tenho que corrigir, isso aqui vai me trazer problema. Então essa é a diferença de Guardare e Inspector. Ele vê as ameaças e o comportamento da ameaça.
E o Inspector, ele vê as vulnerabilidades baseadas em falhas conhecidas de software. Beleza? Pegadinha. O Guardani olha logs, comportamento e ele não instala nada. O Inspector olha o software dentro dos recursos. Se tem gente minerando Bitcoin, então é o Guardani. A falha que permitiu a invasão é o Inspector. CryptoMine, Guardani, sempre. Beleza? Lembra, o Inspector ele olha por portas de segurança aberta. Ele olha por falhas na sua segurança. E o Guardani é o cara que pega esses caras que invadiram a sua segurança. Beleza? Agora tem esse aqui que eu acho top demais, é o Macy. O Macy ele usa machine learning para descobrir dados sensíveis, chamados de PAA, tá? Que é o CPF, cartão de crédito, credenciais, dados de saúde, dentro de um bucket. E ele avalia a postura dos buckets. Está público, está sem criptografia. Qual que é o escopo? É o S3? Então ele é exatamente isso. E a prova nos testa isso. Toda vez que uma questão falar de PAA, que é o Privacy Information Individual, ou seja, informações privadas do indivíduo, como CPF, cartão de crédito e tal, quem pega isso é o Macy. Ele usa o Machine Learning. Às vezes você está trafegando um dado no bucket e ele fala assim, peraí, isso aí você passou, isso aí você está passando dados confidenciais, CPF, tudo do cara, não pode, tá? E a Alice tá chorando ali. Não sei se sai para vocês. Vamos ver. E agora a gente tem o Trusted Advisor. É o consultor que checa a conta. Trusted Advisor checa a conta contra boas práticas em 6 categorias. Então, olhem isso aí, ó. Tá ali, ó. Trusted Advisor. É o custo, a performance, a segurança, tolerância à falha, service limites e excelência operacional. Detalhe pequeno, bebê. Detalhe de prova. O conjunto completo de checks exige plano de suporte business ou enterprise. O básico, ele não olha algumas coisas como cheques de segurança e service limites. Beleza? Desculpa. O básico tem alguns cheques de segurança e service limites. Isso está disponível para todos. Mas alguns dados detalhados, não. Você precisa pagar o business ou enterprise. Então o Trusted Advisor é que fala assim, cara, a performance da sua conta tá boa. Cara, os seus custos você precisa melhorar isso. Você tem como melhorar. Cara, tem coisas aí que vão te comprometer em segurança, tá? Então, esse é o Trusted Advisor, beleza? Agora olha esse aqui, ó. Security Hub. O Security Hub é o pai. Gente, tudo que nós ouvimos como hub é um centralizador, é um agregador. Lembre-se disso. O Security Hub é o painel de segurança. Ele agrega e prioriza descobertas. Para termos em inglês, é os findings de Guardani, Inspector, Macy, Config, Firewall Manager e parceiros. Então ele pega isso tudo, coloca num formato padronizado e roda o Security Standard, que são as checagens automáticas. Tá? Ele olha, ele pega tudo isso e faz a checagem e gera um Security Score. Ele fala assim, cara, você tá vazando dados sensíveis. Cara, isso aqui é uma porta de. É uma porta que tá aberta, que você tem que fechar. Ele gera os scores, né? Então vamos aqui. Ele pode gerar o score que você tá bom, que você tá ruim, que você tá péssimo. Então quem gera isso? É o AWS Security Hub. E ele é multi-account. Mas tudo que nós falamos de multi-account, nós devemos lembrar do Organizations. Uma conta vira Administration Delegates, ou seja, todas as vezes que eu uso Organization, crio uma conta nova, a conta que antigamente era chamada de conta master, ela é responsável para olhar. Mas lembra, gente,
Lembra, ele enxerga todos os finds de todas as organizações e ele mantém o mesmo padrão de centralização. Beleza? Isso é o AWS Security Hub. Agora venho aqui, ó, o auditor. O AWS Audit Manager, ele coleta evidências, ele as organiza em assessments mapeados a frameworks de auditoria. Então vocês lembram que nós temos o SOC, o PCA, o DSS, o IPA. Ele gera esses relatórios para falar assim para o auditor, cara, tá aqui, ó. Eu gerei o relatório, e aí, eu estou em conformidade ou não? Então, ele não detecta ameaça nem corrige nada. Ele prova com evidências se os controles estão corretos. Imagina que eu trabalho numa empresa bancária que exige o SOC 2, né? Que é uma auditoria lá das instituições bancárias. Um exemplo que eu estou dando aqui. Chega um auditor do Banco Central e fala assim: eu preciso que você comprova para mim que você tem a SOC 2. Eu vou lá no Audit Manager e gero o relatório e passo pro cara. Ele vai analisar aquele relatório e falar assim: pera aí, você tá falho nisso, nisso e nisso, ou senão ele vai falar assim: cara, você tá 100% em compliance, em conformidade, parabéns, você brilhou. Diferença em uma frase. Security Hub é o painel do diretor de segurança. Como que eu estou agora? Imagina uma televisão onde está tudo verdinho ou vermelhinho. E o Audit Manager é a pasta de documentos para auditores externos. Prove que você está em conformidade no período. Então, lembre disso. Imagina, imagina o Audit Manager como seu barriga indo cobrar o aluguel lá da galera da vila. Quem estava naquela pastinha preta dele lá é que devia o aluguel. E quem não estava é porque não devia. Então é isso, tá? O Audit Manager é o cara que você fala assim: eu estou em conformidade. Ele vai. Então gera aí o relatório. Você entra lá e gera. Beleza? Agora nós estamos aqui, ó. Agora sim, agora o bagulho é louco. Bloco C: criptografia e segredos. O AWS KMS é o chaveiro mestre. AWS KMS ou Key Management Service, que é o serviço de gerenciador de chaves de criptografia, ele é praticamente todo o serviço da AWS criptografa usando os KMS. Você tem o Elastic Blob Storage, você tem o S3, RDS, Secret Manager, ou seja, a maioria dos serviços, as chaves nunca saem do KMS. Em claro, quem precisa criptografar pede ao KMS. Eu quero criptografar essa caneta. Vai lá e pede o KMS. Eu quero criptografar esse controle remoto. Pede o KMS. Tá? Então ele é um serviço gerenciado de chaves. Quais são os tipos de chave? Nós temos o AWS Manager, que é a AWS S3, a AWS BS, que elas são, olha só, elas são criadas e geridas pela AWS. É grátis, tá? Sem controle seu. Você não tem controle, que gerencia a AWS. Agora você tem as Customer Management, que é você que cria, você controla a política de rotação, você controla a expiração, você controla quanto vai. E você paga $1 por mês, tá? E agora você tem a AWS Owned, que são invisíveis para você, tá? Então lembra disso. E você tem simétrica, que é o padrão, e a assimétrica, tá? E você tem as políticas de chaves, as key policies, a política de acesso da própria chave. Quem pode usar, quem pode administrar. Sem permissões na key policy, nem o administrador IAM usa a chave. Não adianta. Ela é a base de cenários cross-account, ou seja, a key policy ela precisa autorizar a conta a usar a chave. Então não adianta nada, eu criei uma chave, protegi meu negocinho lá, meu sisteminha lá, mas eu não dei permissão para ninguém no IAM. Não vai funcionar, tá? Então, exemplo.
Copiar um snapshot EBS/RDS criptografado para outra região. Então eu criptografei o EBS e o RDS para outra região. A chave KMS, gente, ela é regional. Isso vai cair na sua prova. Então, a cópia ela é recriptografada com uma chave da região de destino. E você indica a chave no copy. Compartilhar snapshots criptografados com outra conta. A Key Policy precisa dar acesso à conta de destino. E os snapshots criptografados com a chave AWS Manager não pode ser compartilhados. É preciso recriptografar com custo Customer Manager. Vamos lá, Jean, o que é isso? Eu tenho esse celular aqui. Ele está criptografado aqui. E eu quero mandar para outra conta minha. Eu mando para outra conta, tá? Então eu preciso indicar a chave. Agora a região. Então, ó, eu tenho esse celular em Belo Horizonte. Eu quero mandar ele lá pro Rio de Janeiro. São exemplos, tá, gente? Porque a região é São Paulo. Então vamos falar certo. Estou aqui em São Paulo, quero mandar para Virgínia. Eu preciso apontar a chave de criptografia lá da Virgínia, porque a de São Paulo não serve. Beleza? Eu quero compartilhar com outra conta, então eu preciso dar acesso à conta de destino para abrir este celular aqui. Então, tranquilo, tá? Olha isso aqui, ó, Multi-Region Key. Então vamos lá, ó. AWS Manager é automática, não configurável. Custom Management é opcional. Eu tenho um período de 90 a 2.560 dias de rotação. E a rotação dela é on demand. Eu que mando. Material importado veio de outra, sem rotação automática. Tá? Então eu preciso criar manual. Opa! A rotação não invalida dados antigos. O KMS guarda versões anteriores do material e descriptografa transparente. Então, ó, detalhe que tranquiliza e cai na sua prova. A rotação não invalida dados antigos. Quem guarda isso é o KMS. Beleza, gente? Então, agora nós temos aqui ó, o Multi-Region Key, que é chamado de MRK. Uma chave primária com réplicas em outras regiões que compartilham o mesmo ID e o mesmo material. O que foi criptografado numa região pode ser descriptografado sem o re-encrypt, que é o que nós vimos aqui no exemplo do celular. Se eu estava em São Paulo, mandei para Virgínia, eu precisava re-encriptografar. Agora com esse camarada aí chamado MRK, eu não preciso, tá? Caso de uso, multi-region, os dados são replicados como DynamoDB, backups cross-region, global tables. Agora, gente, atenção, não é uma chave global, são réplicas relacionadas que você gerencia. Então eu uso aqui o DynamoDB, ele é multi-region. E eu preciso criptografar esse cara aqui. Eu não vou recriptografá-lo, eu vou implementar o multi-region key, tá? Então o que acontece? Eu pego essa chave e replico para outra região. Eu pego e replico assim. Como o meu serviço é multi-region, o que é um serviço multi-region, Jean? É um serviço global. Então eu pego, por exemplo, o DynamoDB ou backups cross-regions, que nós já vimos, em vez de eu ficar criando KMS aleatórios, eu crio um MRK, que eu espelho essa chave para outra região e descriptografo na tranquilidade. Mas isso é gerenciado por nós, beleza? Agora nós temos o ACM, Certificados TLS, sem dor. O AWS Certificate Manager, ele emite e gerencia certificados TLS e SSL, que é aquele cadeadinho do HTTPS. Certificado público são gratuitos e a renovação é automática, com validação pelo DNS.
O motivo de sempre preferir DNS Validation em e-mail, tá? Então, toda vez que eu for renovar, eu preciso ter o DNS Validation para saber se aquele domínio é meu e por e-mail. Ele entrega com Elastic Load Balance CloudFront API Gateway. Atualização. Exportable Public Certificate. Ou seja, é um recurso recente que pode não estar na sua prova, mas você tem que saber. Agora dá para emitir certificado público exportável marcado na criação, com chave privada, para você usar no seu EC2 on-premise ou em outra nuvem. Você paga 15 doletas e ele tem a validade de 395 dias. A regra atualizada. O público é grátis e continua não exportável. O exportável é a exceção paga, mas isso não deve cair na sua prova agora. Exemplo, criei lá jeandbs.com.br, fui lá e criei o certificado. É de graça. Mas se eu quiser exportar isso para o meu on-prime, se quiser exportar isso para Azure, eu posso exportar, só que agora eu pago, né? Antes eu não podia exportar. E eu tenho o Security Manager. Tá acabando, hein? O Security Manager. O AWS Security Manager é o cofre de segredos, ou seja, senha de bancos, API keys, tokens, o superpoder que define a rotação automática nativa. Ele tem integração pronta com RDS, Redshift, DocumentDB. Ou seja, ele troca a senha do banco e no segredo, sem downtime. E você tem a rotação via Lambda para o resto. Gente, como é que isso aqui era? Antigamente, quando você ia criar uma aplicação, você ia no arquivo web.config e falava assim, ó, você vai conectar no banco de dados do JeanDBS, onde o usuário é teste e a senha é teste 123. Se alguém me invadisse, fosse lá no webconfig, ele conseguia invadir meus servidores de banco de dados porque a senha tá lá, né? A senha do banco tá lá, ele conseguia invadir. O Secret Manager não, ele gera um arquivo texto que ele é randômico, ele vai alterando sem ter downtime. Então, é criptografado, a galera não consegue descriptografar aquilo. Então, se a pessoa tentar me invadir, ele não vai conseguir acessar minha base de dados, por quê? A chave está criptografada. Isso é ótimo, tá? Isso é maravilhoso. Então, você tem lá, ó, a rotação nativa, que você paga 40 centavos de dólar por segredo. E a rotação automática nativa, por exemplo, do RDS, você tem cross account, que é a replicação multi-region, que é feito para segredos. Ou seja, você tem um banco de dados multi-region, ele vai lá e criptografa isso aí, não tem downtime de aplicação, não tem nada. Agora você tem o cara que é o Parameter Store, que armazena a configuração, esse é o chamado de SSM. Você tem, ele armazena a configuração e segredos simples como Secure String, que foi esse exemplo que eu dei de usuário e senha, com KMS. Então, o tier gratuito, desculpa, o standard, ele é gratuito. Ele não tem rotação nativa, não. Ou seja, você que tem que ficar mudando a senha de tempos em tempos. Beleza? Isso, gente, isso é ótimo, porque assim evita que a gente seja invadido, tá? E para fechar agora, ó, já falei de Secrets Manager, Parameter Stories, não mudei o slide, ó. Agora, isso aí para vocês printarem, guardarem, imprimirem. Então vamos lá, para fechar. SQL Injection, XSS Rate Limit bloquear país é o AF. DDoS Shield Standard. DDoS com limite de resposta e proteção Advanced, Shield Advanced. Regras de Firewall em todas as contas, Firewall Manager. Atividade maliciosa, Guardare. Vulnerabilidades, Inspector. PAA, dados sensíveis, Macy. Cheques de boas práticas em 6 categorias. Trust Advisor. Agregar fringes. Score é o Security Hub. Evidências contínuas para auditoria, Audit Manager. Chaves de criptografia Snapshot Cross Account, KMS, que é o Key Policy. Descriptografar em outra região sem reencriptografar, Multi-Region Keys. É o TLS gratuito com renovação automática. É o ACM. Rotacionar senhas do RDS, Security Manager. Configuração barata, Parameter Store.
Beleza? E agora o mapa mental para vocês guardarem aí, porque a gente faz isso em todos os slides. O AF é o porteiro da camada 7, o Shield é o escudo da DDoS, o Fire Manager é o general, guardário o vigia, Inspector o inspetor, o Mace o detector de dados privados, Trusted Device é o consultor de boas práticas, Security Hub é o painel que agrega tudo, Audit Manager, a pasta do auditor, KMS, o chaveiro, o ACM, o cartório, o Securities Manager, o cofre que troca a própria senha, e o Parameter Store é a prateleira de configuração, barata e sem rotação. Tá? Beleza? Então, guardem isso aí que vocês vão precisar. E, gente, só coisa boa que vocês estão aprendendo, hein? Parabéns. Então lembre-se sempre que vai ser tudo nosso e absolutamente nadinha deles.